Segundo Reis, capítulo 24. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra ele, e ele, por 3 anos, ficou seu servo. Então se rebelou contra ele. Enviou o Senhor contra Jeoaquim bandos de caldeus, e bandos de sírios, e de moabitas, e dos filhos de Amon. Enviou-os contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Com efeito, isso sucedeu a Judá, por mandado do Senhor, que o removeu da sua presença, por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não quis perdoar. Quanto aos mais atos de Jeoaquim, e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Judá? Descansou Jeoaquim com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era dele, desde o ribeiro do Egito até ao rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neusta, e era filha de Eunatã, de Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio à cidade, quando os seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei de Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei de Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E, segundo havia dito o Senhor, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou a toda Jerusalém todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia, a mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais e os homens principais da terra. Ele os levou a cativos de Jerusalém à Babilônia. Todos os homens valentes, até 7.000, e os artífices e ferreiros, até 1.000, todos eles destros na guerra, levou-os o rei de Babilônia cativos para a Babilônia. O rei de Babilônia estabeleceu rei, em lugar de Joaquim, ao tio paterno deste, Matanias, de quem mudou o nome para Zedequias. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, e era filha de Jeremias de Libna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Segundo Reis, capítulo 25. Sucedeu que, em o 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada, até ao 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada,
E todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele lhe vazaram os olhos. Ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei de Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus, que estava com o chefe da guarda, derribou os muros em redor de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o chefe da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Cortaram em pedaços os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as espevitadeiras, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Tomou também o chefe da guarda os braseiros, as bacias e tudo quanto fosse de ouro ou de prata. Quanto às 2 colunas, ao mar e aos suportes que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de bronze de 3 côvados de altura. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor, tudo era de bronze. Semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Levou também o chefe da guarda a Seraías, sumo sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas da porta. Da cidade tomou a um oficial, que era comandante das tropas de guerra, e a 5 homens dos que eram conselheiros do rei e se achavam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que alistava o povo da terra, e a 60 homens do povo do lugar, que se achavam na cidade. Tomando-os Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei de Babilônia, a Ribla. O rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Quanto ao povo que ficara na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixara ficar, nomeou governador sobre ele a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia nomeara governador a Gedalias, vieram ter com este a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, o netofatita, e Jazanias, filho do Maacatita, eles e os seus homens. Gedalias jurou a eles e aos seus homens e lhes disse: Nada temais da parte dos caldeus. Ficai na terra, servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real, e 10 homens com ele, e feriram a Gedalias, e ele morreu, como também aos judeus, e aos caldeus que estavam com ele em Mispa.
Então se levantou todo o povo, assim os pequenos como os grandes, como também os capitães das tropas, e foram para o Egito, porque temiam os caldeus. No 37º ano do cativeiro de Jeoaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Falou com ele benignamente, e lhe deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele em Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária durante os dias da sua vida. O primeiro livro das Crônicas. Capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jered, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, Difate e Togarma. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cão, Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Mizraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Nuftuim, a Patruzim, a Casluim, de quem descendem os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. Aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Emareus e aos Amateus. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Ul, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Eber. A Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg. Portanto, nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Azarmavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Ebal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos esses eram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. São estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, essa deu à luz a Zinrã, a Joczã, a Medã, a Midian, a Gisbaque e a Sua. Os filhos de Joczã, Sabá e Dedã. Os filhos de Midian, Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque. Os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz, Temã,
Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Timna e Amaleque. Os filhos de Reuel: Naate, Zerã, Samá e Mizá. Os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizo, Ézer e Dizã. Os filhos de Lotã: Ori e Omã, e a irmã de Lotã foi Timna. Os filhos de Sobal eram Aliã, Manaate, Ebal, Sefi e Onã. Os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. O filho de Aná: Dizon. Os filhos de Dizon: Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ézer: Bilã, Zavã e Jacã. Os filhos de Dizã: Uz e Arã. São esses os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Bela, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera, de Bosra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade. Este feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e em seu lugar reinou Samlá de Masreca. Morreu Samlá, e em seu lugar reinou Saul de Reobote junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Acbor. Morreu Baal-Anã, e em seu lugar reinou Hadade. O nome da sua cidade era Pai, e o da sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, filha de Mesaabe. Morreu Hadade. São esses os nomes dos príncipes de Edom: o príncipe Timna, o príncipe Aliá, o príncipe Getete, o príncipe Oolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. São esses os príncipes de Edom. Primeiro Crônicas, capítulo 2. São esses os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Os filhos de Judá: Onã e Selá. Esses três lhe nasceram da Cananeia, filha de Sua. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz a Pérez e a Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez: Esrom e Amul. Os filhos de Zera: Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara. 5 ao todo. Os filhos de Carmi: Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etã: Azarias. Os filhos de Esrom, que lhe nasceram: Jerameel, Rão e Quelubai. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, a Abinadab, o segundo, a Simeia, o terceiro, a Natanael, o quarto, a Radai, o quinto, a Ozem, o sexto, e a Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita. Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. Foram esses os filhos dela:
Jezer, Sobabe e Ardom. Morreu Azuba. Calebe tomou para si a Efrate, da qual lhe nasceu Ur. Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Hezron coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade. Tinha ele 60 anos quando a tomou, e ela deu à luz a Segube. Segube gerou a Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Quenate e suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos esses foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Hezron, em Calebe e Efrata, Abia, mulher de Hezron, lhe deu a Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Hezron, foram Rão, o primogênito, Buna, Orem, Ozem e Aías. Teve Jerameel outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram Maaz, Jamim e Equer. Foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. A mulher de Abizur chamava-se Abiail, e lhe deu a Abã e a Molide. Os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim, Izi. O filho de Izi, Sezã. E o filho de Sezã, Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Esses foram os filhos de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jará. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jará, a quem ela deu à luz Atai. Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. Zabade gerou a Eflau, e Eflau a Obed. Obed gerou a Jeú, e Jeru a Azarias. Azarias gerou a Eles, e Eles a Eleazar. Eleazar gerou a Sismai, e Sismai a Salum. Salum gerou a Jecamias, e Jecamias a Elisama. O primogênito de Calebe, irmão de Jerameel, foi Maressa, que foi pai de Zife. O filho de Maressa foi Abi e Hebron. Os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requém e Sema. Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão, e Requém gerou a Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-Zur. Efá, a concubina de Calebe, deu à luz a Arã, a Moza e a Gazez, e Arã gerou a Gazez. Os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gezã, Pelete, Efá e Saafe. De Maaca, concubina, gerou Calebe a Seber e a Tiraná. Deu à luz também a Saafe, pai de Madmana, e a Seva, pai de Macbena e de Gibeá. E Axa foi filha de Calebe. Esses foram os filhos de Calebe. Os filhos de Ur, primogênito de Efrate, foram Sobal, pai de Kiriate Jearim, Salma, pai dos Belemitas, e Arefe, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, foram Aroé e Azi Amenuate. As famílias de Kiriate Jearim foram os Itritas, os Puteus, os Sumateus e os Misraeus. Desses procederam os Oratitas e os Estauleus. Os filhos de Salma, Belém, e os Netofatitas, Atrote, Bet, Joabe e Azi, Amanati, Zoreu. As famílias dos escribas que habitavam em Jabés foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. São esses os queneus, que vieram de Amate, pai da casa de Recabe.
1 Crônicas, capítulo 3. Esses foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom: o primogênito, Amnon, de Ainoã, a Jezreelita; o segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita; o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur; o quarto, Adonias, filho de Agite; o quinto, Cefatias, de Abital; o sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Esses 4 lhe nasceram de Bate-sua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, 9. Todos esses foram filhos de Davi. Afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acaz, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram: o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Jeoaquim: Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo: Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías: Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel: Mesulão e Ananias, e Selomite, irmã deles, e Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe Ezede, 5. Os filhos de Ananias: Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. O filho de Secanias foi Semaías. Os filhos de Semaías: Atus, Gigeal, Bariá, Nearias e Safate, 6. Os filhos de Nearias: Elioenai, Ezequias e Asricão, 3. Os filhos de Elioenai: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7. Primeiro Crônicas, capítulo 4. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate. Jaate gerou a Almai e a Laade. São essas as famílias dos Zoratitas. Esses foram os filhos do pai de Etã: Jezreel, Isma e Idbas, e era o nome da irmã deles, Azeleopone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Esses foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrate e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, Ela e Naará. Naará deu à luz a Uzão, a Éfer, a Temeni e a Astari. Esses foram os filhos de Naará. Os filhos de Ela: Zerete, Izar e Etnã. Cós gerou a Anube e a Zobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz.
Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Oxalá me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Esse é o pai de Estom. Estom gerou a Bet-Rafa, a Pazea e a Teína, pai de Ir-Naás. Esses foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otniel e Seraías. Um filho de Otniel, Atate. Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz. Os filhos de Jealelel, Zifa, Tíria e Azareel. Os filhos de Ezra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher, Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher, judia, deu à luz a Jered, pai de Gedor, a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanua. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão, Amnon, Rina, Bet-Anã e Tilom. E os filhos de Izi, Zoete e Beni-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca e Lada, pai de Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa dos obreiros em linho, em casa de Asbeia, como ainda Joquim, e dos homens de Cozeba, de Joás, de Sarafe, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jazubi-Leém. Esses registros são antigos. Esses eram oleiros, e habitantes de Netaim e de Gederá, moravam ali com o rei para o servirem. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, de quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibzão, de quem foi filho Misma. O filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias como os filhos de Judá. Habitavam em Berseba, em Moladá, em Azar-Sual, em Bila, em Azem, em Tolade, em Betuel, em Ormá, em Ziclag, em Bet-Marcabote, em Azar-Suzim, em Bet-Biri e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor dessas cidades até Baal. Essas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jaacobá, Jesuaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Ziza, filho de Sifi, filho de Alom, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom, e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde habitaram dantes os descendentes de Cão. Estes, que estão registrados por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e feriram
os meunitas, que se encontraram ali. Os destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães a Pelatias, a Nearias, a Refaías e a Uziel, filhos de Izi. Feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitam ali até o dia de hoje.